Descomplicando o câncer infantil. Esse é um programa idealizado para desmistificar o câncer pediátrico e assim propor um diagnóstico precoce do câncer infantil e melhorar as chances de cura dessas crianças. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e hoje eu vou conversar com a Mariana, que é coordenadora da Casa Solange Fraga. É uma casa que abriga crianças com câncer e cardiopatas, ajudando, apoiando elas em todas as demandas de transporte, hospedagem, alimentação, medicamentos e entre mil outras coisas que eles fazem por lá. E quando falamos em oncologia pediátrica, esse é um assunto que por muito tempo, passou. Até quando me perguntam assim, o que você faz? E que a gente fala oncologia pediátrica, todo mundo meio que revira os olhos, né? Ninguém quer muito saber de ter esse contato. E é justamente por isso que a gente precisa falar no assunto, para desmistificar esse câncer. A gente precisa muito entrar em contato com essa dor. Por que isso incomoda tanto a gente? Ontem eu vi um vídeo da Preta Gil falando sobre isso. Ontem foi o Dia Nacional Mundial, um Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a Preta falava justamente sobre isso. Como é que ainda nos dias de hoje a gente deixa essa palavra, esse tabu do câncer incomodar a gente tanto? Isso é uma doença como outra qualquer. E que a gente precisa desmistificar para que a gente não fique paralisada na dor, para que a gente possa agir. E a gente precisa falar muito nesse assunto. E foi falando e filosofando sobre isso que eu conheci a Mari e convidei ela para estar aqui. Vou chamar ela aqui para essa conversa. E tentando entender como que a gente vai fazer para que... Mari, você aceitou aí o convite, Mari? Aê! Olha ela aí. Oi, Tô boa aqui falando noite. com o pessoal como é que a gente, filosofando pelo hospital, né? Fomos encontrando esse propósito nosso de estar juntas. É um E aí, propósito. Mari? Boa noite, Boa doutora. noite! Obrigada pelo Seja convite muito maravilhoso. bem-vinda! Obrigada. Pois Tá me ouvindo é, Mari. direitinho? Tô ouvindo direitinho. Pois é, então a gente ficou filosofando um pouco, né, no hospital, pelos corredores de lá, como é que a gente vai lidar com um assunto tão difícil e a gente foi elaborando isso juntas, não foi? Conta aí essa história, Mari. Como foi que você veio parar aqui conosco? Ai, doutora, é uma emoção contar isso, mas foi realmente uma descoberta de propósito, né? Eu sempre atuei em ONGs, né, com projetos sociais, na inserção de jovens no mercado de trabalho, mas estava num momento da minha vida muito ímpar, assim, me sentindo um pouco sem vida no mercado de trabalho, e até porque eu tinha passado por um rebuliço na minha vida, sabe? Eu tinha acabado de perder, em 2019, eu perdi um bebê de 7 meses, Ai, e já tinha que difícil, tido hein, Mari? difícil. E já tinha tido 4 perdas anteriores. Desde os meus 38 anos, eu tentei engravidar. Daqui a pouco vocês vão fazer a conta e vão saber a minha idade. Mas foram 5 anos tentando ter um bebê. Perdi na quarta gestação um bebê de 5 meses e na última um bebê de 7 meses. O João Gabriel. Então, nesse momento que eu recebi a proposta, né, foi alguns anos depois, eu perdi em 2019, eu recebi a proposta em 2023, e
eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa que supra esse vazio que eu sinto da maternidade, porque meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então, assim, eu sempre sonhei em ter bebê, em ser mãe, em cumprir esse papel materno aí que toda mulher tem, né? E infelizmente, ou felizmente, porque quando a gente descobre o nosso propósito, a gente começa a entender que as coisas não são como a gente quer, mas como o nosso propósito nos leva a ser. E aí eu fiz um processo seletivo, me chamaram para coordenar a Casa de Apoio Solange Fraga, e eu aceitei esse desafio, mas depois de pesquisar sobre casas de apoio, sobre oncologia, e nessa pesquisa começou a arder a chama novamente da maternidade em mim, quando eu via a possibilidade de cuidar, né? Então, assim, a gente vai falar muito hoje de cuidar, né? E o meu propósito veio ao encontro dessa minha necessidade de ser mãe. E Mari, me conta aqui uma coisa, como é que depois de ter perdido, você decidiu ir para um caminho de oncologia pediátrica, em que, né, é uma doença grave e que infelizmente a gente não vai curar todas, né? Embora a gente precise falar que alertar que o diagnóstico precoce do câncer infantil aumenta as chances de cura dessas crianças, que nos países desenvolvidos as chances de cura podem chegar a 80%, em alguns tipos de câncer 90%, 95% de chances de cura, e a gente tem vários pacientes curados, mas a gente ainda sabe que, infelizmente, no nosso país ainda é muito comum o diagnóstico tardio. E com isso, as chances de cura realmente diminuem. E a gente sabe ainda mais que com o desenvolvimento, né, da medicina e o controle das doenças infecto-contagiosas, hoje o câncer é a doença que mais mata crianças entre 1 e 19 anos de idade. A gente precisa falar no assunto, a gente precisa chamar atenção e desmistificar, quebrar completamente esse tabu. Porque quando a gente quebra esse tabu, a gente não fica paralisado na dor da doença e a gente parte para a ação. E é nessa ação que a gente vai conseguir fazer diagnóstico precoce e vai aumentar as chances de cura dessas crianças. Mas para isso eu preciso quebrar o tabu. Mas infelizmente a gente sabe que nem todos os pacientes, justamente porque a gente está atrasado nesse diagnóstico precoce, a gente acaba eventualmente perdendo algumas crianças. E para alguém que já vem, né, de 5 perdas, né, porque foram muitas perdas, e perdas de um filho, porque mesmo que ele não tenha nascido, ele nasce dentro da gente, né? Ele nasce. Eu também tive um aborto espontâneo e para mim eu não consigo nem imaginar o que foi para você, porque para mim já foi uma dor imensa, né? Ele já tinha nome também, já tinha toda uma esperança, né? Que a gente nasce quando a gente descobre grávida. E eu imagino o quanto que deve ter sido difícil para você, 5 perdas, né? Que não é fácil isso tudo. E como é que foi ressignificar isso tudo, né? E vir aqui. O que as pessoas falavam, Mari? Eu acho que a grande ferramenta dessa ressignificação era o amor que estava dentro de mim, que eu tinha que, de alguma forma, usar para doar para essas crianças. São crianças muito especiais, a criança oncológica, né? A oncologia é um tabu, mas quando a gente percebe que são crianças que têm uma doença,
mas que esse diagnóstico não define elas, né? Nós temos crianças maravilhosas, crianças que nos dão muito amor, carinho, e ressignificar isso foi perceber que a oncologia não é esse bicho de sete cabeças, onde eu não posso acessar a vida de uma criança porque ela está com uma doença que possa ser que não tenha cura, né? Então, assim, hoje eu lido com a oncologia ressignificando a maternidade que eu gostaria de ter, mas entendendo que eu preciso fazer dessas crianças, crianças amadas, crianças felizes, crianças com qualidade de vida, como nós todos que temos filhos, queremos que os nossos filhos sejam, independente da comorbidade que essa criança tem. Né? Então, assim, eu ressignifiquei pensando dessa forma, doutora. Mas aí, Mari, você foi ser coordenadora da casa. E em sendo coordenadora da casa, você tinha outros profissionais de saúde lá com você, também vivendo algumas situações difíceis, né? A gente teve uma perda no passado que Foi a minha primeira. é a sua primeira, mas também de outros profissionais. E como foi para você lidar com isso, com todos os profissionais seus liderados, né? Ali, como é que foi dar conta disso? A situação nos ensina na dor, né? Eu não vou dizer que é uma situação simples de se ver uma criança oncológica indo, né? Foi a primeira criança, mas eu tinha um amor e uma vontade tão grande de fazer essa criança feliz enquanto ela tivesse vida, que as minhas emoções, a minha tristeza, eu dos colaboradores, elas foram supridas pela vontade da gente ver essa criança bem. Foi uma construção, né? A mãe dessa criança acho que está até por aí e ela sabe que foi uma construção, né? Ela me deu a oportunidade, essa mãe, de eu dar a mão, caminhar com ela no processo da paliação, né? Então, assim, é difícil, é doloroso, mas é gratificante quando a gente entende que a nossa missão foi cumprida, cumprida com louvor, cumprida com uma criança sorrindo mesmo que esteja num processo de sofrimento, cumprida com uma criança falando, eu quero descansar e eu estou feliz porque vocês me fizeram felizes. Então, assim, é forte, mas assim, eu entendi que no final a gente cumpriu o propósito. Isso eu acho que é muito de como cada um encara, né? Como cada um pensa. As crianças oncológicas, não sei se porque são espíritos realmente iluminados e que se escolhem aqui, ou se pelo próprio adoecer elas vão amadurecendo de alguma forma no processo. Mas elas realmente tendem a ter um espírito muito maduro mesmo. Mas mais do que isso, eu acho que as crianças, eu acho que fazer oncologia pediátrica me ensina a viver no hoje, a viver no agora. Né? A criança tem uma coisa muito especial, que é justamente ela está preocupada no agora, no estar aqui. Na Né? presença. Não, na presença. É diferente do adulto, né? Que o adulto, até a mãe, quando a gente dá o diagnóstico do câncer, a mãe já está pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? A criança não consegue fazer, porque ela está tão no presente que ela não faz. Às vezes você vê isso um pouco no adolescente, mas a criança pequena, ela está aqui no agora, né? Então, ela é muito presente. Eu acho que isso me ajuda muito, porque eu olho para elas e me traz isso pro agora. E aí vamos um dia de cada vez, fazendo um pedacinho de cada vez, para que a gente possa ir amadurecendo. Essa criança em especial que a gente estava comentando,
ela era muito, muito madura, né? Muito. E foi muito interessante. Mas eu me lembro da gente conversar sobre isso, né? E aí, justamente, foi a conversa que eu tive com você um dia no hospital, no corredor, foi a gente precisa fazer alguma coisa para trabalhar esse senso de propósito, porque o trabalho com oncologia pediátrica não pode ser só sobre o emprego em si, né? Sobre eu ir lá fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas e voltar no dia seguinte. Porque isso não se sustenta fazendo oncologia, porque a gente realmente olha de muito perto. Eu digo que a gente vai ali na beira do abismo e olha de lá, junto com o paciente, toda aquela vastidão que é a dor da doença. E aí surgiu a partir daí, né? Foi dessas conversas que surgiu um projeto. Você quer contar um pouco desse projeto que a gente vem fazendo lá na Casa Solange? Quero, quero falar sim, que é um projeto que está fortalecendo, gente, a nossa equipe, está fortalecendo as voluntárias que trabalham com as crianças oncológicas, que é o Cuidando de Quem Cuida, o projeto que a doutora Lu me chamou para esse desafio. Na verdade, ela só me chama para desafios, tá? Desde cuidar dos pequenos até esse projeto. E é um projeto onde a gente acessa as emoções dos cuidadores, porque as pessoas acham que como você aguenta lidar com isso? Como você aguenta lidar com tanto sofrimento? E quando a gente trabalha com várias pessoas discutindo, trocando ideias, o Cuidando de Quem Cuida, a gente troca ideias. A doutora Luciana passa para a gente a ideia da oncologia, de fato, profissional, técnica, e a gente troca com ela como que é entender um paciente oncológico nos diversos estágios que ele possa estar. É um projeto que a gente, cozinheiro, Ô, Maria, acho que a sua pensa. internet está um pouquinho ruim. Ah, é a minha? Peraí. Não sei, eu acho que é. E agora? Tá melhor? Tá melhor. Isso. Aí, ó. Até a Antônia está falando assim, eu não aguentaria, né? Todo mundo fala que não aguentaria, né? Quando não conhece. E o Cuidando de Quem Cuida, a gente fala rasgado da situação que tá se passando, que a gente está sentindo, sobre o cuidado. Então, é um projeto muito legal, onde os colaboradores expressam suas emoções, seus medos, o que pode falar, o que não pode falar, como que a gente pode lidar com o apoiado, que a gente chama, né? O É, paciente, sobre isso. eu quero aproveitar esse momento, Mari, para falar um pouco da fadiga por compaixão. É muito comum nos profissionais de saúde, tanto burnout, né, que é aquele excesso de trabalho mesmo, e aí o profissional, né, fica naquele sentimento de estresse, mas a fadiga por compaixão, que é mais comum naqueles casos de profissionais que têm um contato com o sofrimento, né, com cargas emocionais muito intensas, se ela não for cuidada, ela pode acabar gerando um distanciamento do profissional, problemas psicológicos mesmo, né? Emotivos mesmo, mas me preocupa muito porque acaba até gerando uma não empatia, porque ele sofre tanto por estar em contato ali com aquela dor, que ele acaba se distanciando daquela dor. E aí eu lembro de uma história que minha mãe contava e que eu gosto muito de refletir isso com os estudantes de medicina ou às vezes com residentes, é a história da árvore, né? Eu tinha um pedreiro, né, que estava numa obra, fazendo um prédio, construindo um prédio, e foi um dia muito, muito, muito estressante. O chefe dele brigaram com ele porque eles não estavam fazendo nada certo.
Enfim, foi um dia caótico. E aí ele sai do trabalho de ônibus, pega aquele ônibus cheio para chegar em casa. E esse dia o amigo dele foi dormir na casa dele, porque eles tinham que estar no dia seguinte novamente na obra, né? E a casa do amigo era muito longe, então ele convidou para que ele fosse. Mas antes de entrar em casa, o, o pedreiro, vou chamar aqui de João, João foi numa árvore, tocou na árvore, e quando ele entrou em casa, ele entrou com outra feição. Eles jantaram felizes, ele deu um beijo na mulher, brincou com os filhos, jantaram bem e foram dormir. E aí, quando já estava ali se arrumando para dormir, o amigo perguntou: como é que você consegue? Foi um dia tão estressante, aquele chefe lá brigou com a gente pegou aquele ônibus lotado. Eu tô aqui super estressado, mas você chegou em casa e tá assim tão bem com a sua família? Pode. E ele disse: não, é porque eu não sei se você notou, quando eu fui entrar em casa, eu parei ali na minha árvore de problemas e eu descarreguei todos os meus problemas lá, para que eles não entrassem em minha casa. Eu costumo dizer que a minha árvore dos problemas é o meu jaleco. Quando eu tiro o meu jaleco, eu deixo meus problemas lá. Aqueles problemas que estão no hospital, que são das crianças, da família, me comovem muito. Minha mãe diz assim: como é que minha filha mais chorona vai fazer justo oncologia pediátrica? Mas também, para que eu possa voltar e fazer isso mais vezes, eu preciso muito cuidar de mim. Esses problemas não são meus, são daqueles pacientes lá. E para eu poder ajudá-los, eu não posso levar esses problemas para minha casa, porque é impossível a gente mandar levar para casa tantos problemas e a gente conseguir trabalhar com isso por muito tempo. Então, esse é um conselho que eu falo sempre, sempre, sempre com todos os profissionais de saúde, mas especialmente com os médicos, porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter esse momento nosso, porque para eu ajudar o outro, eu preciso ter esse tempo para mim. E aí a ideia do cuidando de quem cuida é muito isso, né? A gente se olhar, se autoconhecer, né, entender nossas emoções, né, e realmente desconectar, né, da árvore. A gente tenta também se desconectar nesse projeto da árvore, dos problemas. Né? Eu estou tentando fazer isso, te digo que está difícil, porque são Mas muitas aqui é um emoções. aprendizado, né, Mari? A história do porco-espinho. Você quer contar a história do porco-espinho? Nossa, o dia que você falou isso para mim foi no dia daquele primeiro caso que eu tive, né, de uma criança que foi a óbito. E eu estava na escada, no corredor do hospital, e você me viu realmente abatida com a situação, e você me deu um abraço, nunca esqueço isso, e falou, como você tá? Eu falei assim, nossa, eu tô realmente sentindo a perda dessa criança. E aí você falou assim, Mari, você precisa ajudar, você precisa fazer o seu propósito, mas você precisa agir como se você estivesse cuidando uma situação que é semelhante a um porco espinho, onde você abraça e esses espinhos, quando começarem a te ferir, você sabe qual vai ser a distância que você precisa ter para que eles não te firam. Não deixar de Precisa abraçar. ter. A gente precisa saber a distância ótima. Ótima. Conseguir transmitir e receber o calor do outro, mas sem se machucar. Então, isso é um aprendizado, não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente vai aprendendo,
Mas se a gente deixar se machucar, se a gente deixar que o espinho, né, machuque a gente não sustenta fazer isso. E o trabalho da gente é de um significado tão grande, tão grande. Quando a gente fala um pouco, né, de cuidado paliativo, quem já leu Ana Clara Arantes, eu acho que vale sempre a pena ler os livros dela, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu acho que eles ensinam ali muita coisa, porque nessa hora que você, né, os pacientes estão lá deitados na beira da morte, com doenças irreversíveis, é a hora que as pessoas param e pensam: o que que valeu a pena na minha vida? Nessa hora, não importa muito quanto dinheiro que eu juntei, quantas casas que eu tenho, quantos carrões eu tive. O que faz diferença é o que eu fiz da minha vida de significado. O que eu deixei de amor para minha família? Qual foi o legado que eu deixei para minha família? É isso que vai fazer diferença. E viver este propósito em todas as suas dimensões, né? E viver de verdade ali, né? Na sua profissão, no seu dia a dia, é isso que vai fazer diferença lá na frente. Não tem Então, preço. não tem preço, né, Mari? E é de um calor, assim, para mim, eu sou muito suspeita. Eu digo que meus carequinhas, eu amo eles carecas. Eu acho que na hora que eles perdem os cabelos, o rosto aparece mais e a gente vê eles muito mais bonitos. Eu, Eu sou muito eu suspeita falo de falar deles, mas eles me ensinam tanto, tanto, tanto todos os dias, que isso faz com que eu queira fazer mais e melhor por eles, né? Não é perfeito, verdade? doutor. É, é, Você que quando você fala vê que eles de uma outra forma, porque às vezes no hospital a gente vê eles mais sofridos, mais temerosos, mas quando eles vão para casa de apoio, lá não tem sofrimento, né? lá Lá é eles cada querem farra, brincar. ainda mais com a Mariana para realizar todos os seus desejos. É, É, eu tento, né? Às vezes eu tento até fazer uns desejos que não pode, aí a doutora, não, Mariana, isso aí não pode não, cuidado. Porque é coisa de mãe, viu, gente? Quando eu falo que eu ressignifiquei minha maternidade nessa casa de apoio, é coisa de mãe mesmo. Eu querer fazer as vontades dessas crianças, porque a gente quer ver eles felizes. E eles são criança, eles se reclamam dos enjoos, da quimioterapia, mas eu vou te ser sincera, eu não vejo, eu vejo eles como crianças normais, se é essa palavra. mas são Porque, crianças assim, como outras quaisquer. E durante o tratamento, muitas delas, você só sabe que tem câncer porque estão carequinhas. Porque senão você nem diria. A criança, ela, não sei se porque elas vivem nesse hoje, nesse agora, ou porque elas são mais fortes do que os adultos, toleram mais esse tratamento, mas elas dão um baile, porque a gente muitas vezes nem diz que elas teriam câncer se elas não fossem carecas. Elas, né? Então, acho que é esse desmistificar mesmo, né? Porque as pessoas olham, às vezes, a Ciline na primeira live comentou sobre isso, né? Sobre esse preconceito, porque o filho dela andava com aquele ônibus muito cheio e ela colocava uma máscara, mas a máscara não era para ele, porque ele estava contaminando os outros. Pelo contrário, era para que ele não se contaminasse com aqueles vírus que estavam circulando ali dos outros. Então, mas ela falava muito como eles ficavam olhando, atravessado, com medo. Isso é muito ruim, né?
para o paciente quando se olha assim. Então, ter alguém como você, e aí eu estou aqui vendo aqui os comentários, várias pessoas, Mari é maravilhosa, Ele é tão lindo, várias cara. mães aqui, ó, Mari, você tem esse dom de cuidar, Simone falando, quanta resiliência, quanto amor, mas é essa resiliência, né, que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, e esse amor no nosso dia a dia que traz esse significado real aí, né? Que vai fazer diferença aí no No cuidar. tratamento. E faz diferença, doutora, eu vejo no tratamento, sabe? Eu vejo que quando a gente dá essa dose de amor nessas crianças, a resposta de uma quimioterapia que ele está enjoado, está com problema, muda. O semblante muda quando você dá a mão, quando você fala, posso te ajudar? Você está sentindo alguma coisa? Ah, tia. Então, assim, eu vejo que dispensar esse cuidar e esse amor nessas crianças é um processo de cura também. Vamos dizer que a gente precisa da quimioterapia do amor. E eu peguei essa quimioterapia do amor que eu não pude dar para filhos, para dar para essas crianças oncológicas. É meu trabalho, sou remunerada por isso, mas sem ver isso como propósito em cada ação, em cada atitude, na hora que eu abro a porta, na hora que eu acolho uma criança que está com uma muleta, na hora que eu vejo uma criança que precisa comer diferente. Eu ali, além de estar exercendo a minha maternidade, eu estou dando a minha dose de quimioterapia de amor e eu vejo que o dia dele está sendo diferente. Se é que existe, Mas agora que tem é esse isso, né, nome. Mari? É isso mesmo. A gente dá esse toque, e é tão importante para o paciente ter esses momentos de respiro, né? Porque o que eu digo muito, o, logo ao diagnóstico de um câncer, é um furacão na vida dessas famílias, da criança e tudo, porque a criança costuma, né? Porque como eles têm doenças que têm progressão muito rápida, eles chegam normalmente numa urgência oncológica. Então, é tudo muito rápido e se a gente não encaminhar rapidamente, isso acaba gerando um sofrimento muito grande. Então, ao diagnóstico, as famílias estão muito, muito sofridas. Mas à medida que você vai tratando, as crianças vão melhorando, as famílias vão, né, entendendo como é que funciona o processo. E aí precisa ter de volta à vida como ela é. Então as pessoas precisam voltar às suas atividades, os pais precisam voltar aos seus trabalhos, as crianças precisam voltar para a escola, tentar ao máximo manter a normalidade na vida dessas famílias é fundamental para que eles possam tolerar melhor o tratamento, né? Emocionalmente, isso tem um impacto muito grande, tanto na criança, mesmo crianças pequenas. Outro dia a gente estava falando com uma mãe que ela estava dizendo: ah, ainda bem que minha filha só tem 10 meses para quando ela crescer, ela nem lembrar de tudo isso. Mas na verdade lembra, né? Porque isso fica impregnado aí no cognitivo da criança, todo esse estresse no início da vida. Por isso que é tão importante a gente tentar pensar em minimizar ao máximo todo tipo de sofrimento, né? Então, cada um com o seu pedaço, né? Eu como médica, a outra como enfermeira, vocês aí na casa de apoio, cada um, a mãe tem um papel muito importante, cada um tem um pedacinho e que pode fazer no conjunto da coisa toda a diferença. E eu tenho visto como vocês na casa de Solange têm feito assim, de uma forma, e você, Mari, em especial, foi assim, um encontro. Eu acho que eu, Ju, temos muita alegria de ter você junto na batalha conosco, porque a gente precisava mesmo alguém que tivesse esse olhar, essa visão
para que a gente pudesse continuar esse tratamento, não só aqui, porque as famílias, pois é, Diana está colocando aqui, a rede de apoio é super importante. E tem muitas famílias que não têm a rede de apoio, né? Não tem com quem dividir. Então, quando a gente tem com quem dividir, fica aqui um pouquinho, eu vou lá fora respirar, eu vou sair com minhas amigas, eu vou fazer minhas unhas, e tudo bem. Ninguém precisa não se cuidar, né? Nenhuma mãe não precisa se cuidar. Deixar de se cuidar porque o filho tem câncer. Elas param a É vida. muito importante que ela se cuide. A gente falou isso na live passada, né? Mas esse apoio da Casa Solange, né? E esse seu olhar nessa necessidade global, que eu vou dizer, porque não é só uma necessidade física, né, de hospedagem, mas é uma necessidade, às vezes, de uma necessidade de alguma comida especial ou de alguma necessidade especial. A gente teve, né? Eu joguei o desafio para você, não foi naquela cadeira de rodas. Não, a doutora, e toda missão que você me dá, eu estou conseguindo até cumprir, mas, gente, quando a gente pede uma coisa para a pessoa, a doutora, eu vou até falar rapidinho, Mariana, ela manda um recado para mim por meio de uma mãe, de uma responsável. Olha, a doutora Luciana falou que você tem que arrumar uma cadeira de roda para o meu filho, não sei como, mas você vai ter que arrumar. Eu falei, gente, a doutora Luciana foi cada coisa. E aí eu pedi, gente, no outro dia a cadeira de roda estava lá. A provisão dessas crianças é tão sobrenatural. A mãe acha que vai faltar tudo, porque é caro o tratamento, elas param de trabalhar. Como a doutora Luciana costuma dizer, o câncer é uma doença devastadora, paralisa casamento, família, enfim. E aí, quando eu vejo uma mãe super preocupada com o leite que vai faltar, com a fralda que vai faltar, com a cadeira de roda que vai faltar, e a gente coloca a boca no mundo fazendo uma campanha pedindo, no outro dia, gente, vem a provisão. É incrível como Deus cuida dessas crianças, dessas mães. Né? A Mas família. ter essas parceiras, Mari, ter essa parceria, porque quando a gente está aqui como médico, a gente vê a necessidade, mas a gente não dá conta de tantas coisas. E quando eu tenho que parar com, já fiz isso várias vezes, muitas e muitas vezes no Martagão Ave Maria. Eu não tinha, às vezes, a quem recorrer. Então, a gente arregaçava as mangas. Doutora Eni, lá no Martagão, até hoje faz as rifas todas para conseguir as coisas que as crianças tenham necessidade. Então, a gente fazia vaquinha. O menino precisa de um remédio para ter alta. Ele não pode sair sem um remédio. Não tem jeito, vamos fazer uma vaquinha, vamos arranjar. Então, só que de vez em quando a gente encontra umas almas que colam com a gente e a gente vai, de fato, agregando. E você, para mim, foi um encontro, né, com essa parceria que para a gente é fundamental. Mas às vezes a gente precisa provocar mesmo, porque se a gente não provocar, A coisa fica parada. fica, eu amo suas provocações. Vocês são uma rede de apoio da Casa de Apoio. A Casa de Apoio é uma casa da Santa Casa de Misericórdia, que atende as crianças oncológicas, para quem não conhece, e cardiopatas atendidas no Hospital Santa Isabel. Né? Solange Fraga foi uma alma boa, como a doutora está falando. Uma mulher que arregaçou as mangas e deu a casa dela para cuidar das famílias que tinham crianças com câncer e moravam no interior. E aí, doutora, eu seguro na sua mão, Ana, das outras médicas, e vocês também trocam
tem a confiança de trocar comigo, né? A gente recebe um paciente que vai ser meu apoiado, mas por trás dali tem uma caixinha de situações que às vezes eu faria agora, como vai ser? E é você que me ensina, Mariana, dessa forma. Então, assim, vocês, médicas, têm sido minhas parceiraças para esse trabalho. As apoiadoras, voluntárias, que vão na casa. Hoje mesmo a gente teve oficina de geração de renda com a dona Luísa, com outras apoiadoras. Tivemos Fala hoje. um pouquinho desse cuidado com as mães. Eu acho que é importante. Você falou aí da oficina. Conta aí um pouquinho pra gente. Gente, a mãe, quando sabe de um diagnóstico do seu filho, ela simplesmente esquece da vida profissional dela. E nem sempre as empresas são pacientes e esperam que ela volte para o trabalho. A maioria delas perdem seus empregos. E aí a gente aproveitou um projeto, uma oficina de geração de renda na casa, para que as mães confeccionem produtos para venda. Um produto que está sendo o maior chamariz são as sandálias tipo havaianas, que elas fazem na casa de apoio. Elas cortam, sublimam, customizam. Estou vendo até a Leila aqui falando, está aqui online. A Leila já fez mais de 100 havaianas, sandálias na casa de apoio. A mãe do Lu. Elas customizam, produzem e vendem, e a renda é para elas. Então, a gente tem esse projeto de oficina de geração de renda, e é um momento que elas esquecem da dor, porque elas estão lá produzindo o produto para vender. É muito legal. Hoje teve uma tarde de produção de sandálias. É isso, mas é tão importante isso para as mães, né? Porque acho que não existe coisa mais difícil para uma mãe do que ter um diagnóstico de um câncer infantil. Eu tenho certeza que todas as mães, eu não conheço nenhuma mãe que não tenha me dito que preferia estar naquele leito do que ver seu filho naquele leito. Assim, é muito impactante quando a gente conversa com essas mães. E é claro que, assim, é claro, talvez não seja claro para as pessoas, mas para mim é muito óbvio que essas mães abram mão da sua vida toda, não é só profissional, não, porque elas esquecem do marido, elas esquecem do trabalho, dos outros filhos, né? Muitas vezes ficam. Outros filhos, muito. Não é verdade? Para poder cuidar daquele filho. A dor é tão grande, e encontrar um lugar que não só vai gerar uma renda, né? Porque ela perdeu a renda dela, mas ali ela vai gerar uma renda. Mas ela vai respirar algo que não é doença naqueles Isso. dias. Não é? O quanto que isso impacta, porque a gente fala o tempo inteiro isso para as crianças, né? Então, que as crianças, a gente precisa fazer lúdico, porque a gente precisa tentar e tudo. E o foco muito está nas crianças. E as mães são muito ignoradas, mas o sofrimento delas perante uma doença delas é muito grande. Mas eu queria aproveitar aqui e voltar um pouquinho, porque a ideia do projeto DCI, né, Descomplicando o Câncer Infantil, é muito conectar mesmo com o médico da rede básica, pode ajudar essas crianças com câncer. E o que eu vejo muitas vezes, ontem mesmo eu estava no hospital, né, contando que eu tinha recebido 3 casos novos essa semana, e aí eu estava conversando sobre os casos com uma colega pediatra, e ela virou para mim assim e disse: eu não sei como é que você aguenta, Luciana. Eu não sei como é que você aguenta. E aí eu vou te devolver a pergunta. Como é que você aguenta, Mari, viver? Eu digo, o que a gente pode falar para esses pediatras para que a gente possa fazer com que eles se conectem mesmo com o próprio
propósito dele, né? O que a gente pode falar? Porque a gente falou com a Renata Velame lá não sei se foi, acho que foi a terceira live do projeto DCI, e ela falava exatamente um post que eu devo lançar essa semana, mas ela falava, poxa, o pediatra é quem vai ver primeiro esse diagnóstico. E se ele não aguenta ver a criança com câncer, como é que ele vai fazer esse diagnóstico? Como é que ele vai abordar essa família? E ao mesmo tempo, como é que a gente vai sensibilizar esse pediatra para que ele não paralise também no tabu e na dor da doença? Como é que você acha? Me ajuda aí, Mari! Então, primeiro, você tem dado algumas dicas aí sobre os sinais, né? Eu acho que a gente precisa estar alerta aos sinais que pode vir a ser um câncer. Ah, não, isso não é um câncer, mas pode vir a ser. Então, por que não ver os sinais? Primeiro, se não for, ufa, não é. Mas se for, se tiver no início, muita coisa pode ser feita. E, doutora, quando você fala assim, como você aguenta, eles falam, né? Como você aguenta, doutora? Gente, quem vai aguentar? Como Eu é, amor? queria, Falhou. eu faço a seguinte pergunta quando me perguntam quando você aguenta, como você aguenta. E a minha pergunta para os pediatras, as pessoas que têm essa coisa doída de como você vai aguentar, é quem vai aguentar. Se todo mundo pensar como você vai aguentar e não pegar o desafio da oncologia e não tratar o desafio da oncologia, como que a gente pode fazer com que essas crianças tenham qualidade de vida? Como que a gente pode buscar a cura para essas crianças? Cuidado fácil é fácil. Agora, cuidado difícil é propósito. Essa reflexão que eu gostaria de colocar para essa turma, né, para quem acessa esse diagnóstico ou pode acessar. Precisa ser cuidado. Se for para a cura, vai ser maravilhoso. Se não for para a cura, é qualidade de vida, enquanto tiver vida que a gente dá, porque nós não somos dono da vida, né? O dono da vida não somos nós. A senhora mesma, a doutora, me ensinou isso, que eu não estava nesse propósito para curar. E eu sei que eu não estou para curar, mas eu estou para dar uma qualidade de vida digna para essas crianças, pois elas merecem um cuidado maior do que as crianças que não têm câncer. E elas têm sido privilegiadas por esse cuidado, viu, Mari? Pode ter certeza. Muito esse Eu cuidado. gostaria de mover céus e terras para poder dar para essas crianças o que toda criança tem, né? Então, assim, amor, é estudo, é brincadeira. Então, assim, às vezes uma voluntária fala assim para mim, o que eu vou fazer nessa casa? Eu quero ajudar, o que eu vou fazer? Eu falei, você tem muito, não tem ninguém que não possa fazer nada para essas crianças. Uma tarde que você vai na casa de apoio, trocar uma ideia, conversar com uma mãe, nem que seja para secar uma lágrima, você está fazendo uma tarde diferente para essa criança. Ah, se você gosta de ensinar, tem espaço. Se você gosta de brincar, tem espaço. Se você gosta de conversar com a mãe, tem espaço. Mas eu penso que todo mundo tem algo. Eu tenho senhoras lá com mais de 70 anos, dando show de bola de aula para essas mães, para essas crianças. Então, assim, eu realmente, através desse momento, doutora, eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas começassem a ver a oncologia como um terreno de amor e de serviço. Você quer servir? Vamos servir na oncologia, que tem muita coisa para fazer.
Pois é, Mari, é bem por aí, né? O quanto que a gente precisa realmente ressignificar, falar sobre o assunto, mudar. É muito incomum entre os voluntários, né? Eu tenho feito esse projeto lá do Cuidando de Quem Cuida com Você na Casa Solange, e a gente vê muitos dos voluntários, e às vezes até os próprios profissionais de saúde que acabam indo para essa área tiveram de alguma forma contato com essa dor antes. Seja porque eles já viveram um processo de um câncer e trataram, seja porque algum familiar, ou ela perdeu um familiar com uma doença dessa, ou porque teve algum processo parecido. É muito comum isso acontecer. E isso acontece justamente porque quando a gente adoece, foi como a Preta Gil falou ontem, quando a gente adoece, é que a gente para refletir o que é importante na nossa vida. O E aí, valor da vida. não é? E aí a gente quer fazer pelo outro, a gente quer ajudar o outro. Mas eu acho que o que a gente precisa fazer de reflexão é por que eu preciso passar pela dor para poder realmente sentir e tentar fazer diferente? Será que eu preciso passar por essa dor para aprender ao que é importante realmente na vida? Eu acho que quando a gente trabalha com uma doença dessa, a gente tem uma oportunidade de ter esse aprendizado sem necessariamente ter que viver toda essa dor. Então, eu gosto muito de falar isso, ressignificar. Hoje eu olhei dentro do olho de um estudante de medicina e perguntei para ele, por que você fez medicina? Porque a gente não faz medicina. Assim, eu realmente eu não acredito que o estudante que acabou de sair ali da adolescência, muitas vezes, meio nem sem saber direito o que é, né, trabalhar, ser médico, etc., e escolhe fazer medicina. Ele escolhe fazer medicina para ajudar o outro, para reconstruir, para dar esse significado de fato. E por que que a gente, adultos, porque eu digo adulto porque eu aprendo isso com as crianças, mas por que que a gente vai perdendo isso? A gente vai começando durante a faculdade com aquela coisa meio idealista, e até hoje eu já vi alguns colegas me dizerem: ah, Luciana, você é muito idealista, isso não funciona assim. E as pessoas, realmente, você vê colegas que estão ali pelo status que a profissão dá, ou pelo dinheiro que a profissão dá. Mas será que é isso, de fato, que no final vai valer a pena? Eu acho que não é. Eu acho que é o sentido, realmente, que a gente dá para a vida. Então, eu faço o que eu faço, levanto todos os dias, às vezes mais felizes, às vezes nem tanto, mas eu levanto e supero a minha própria dor para estar ali e para ajudar o outro. Isso eu acho que faz diferença. Mas, voltando à história da fadiga por compaixão, a gente pode combater essa fadiga por compaixão através de alguns formatos, né? A gente tem trabalhado dentro da casa com oficinas, né, de cuidando de quem cuida, que eu acho que isso é um caminho, né, de fazer a reflexão em conjunto, com um grupo. Cada vez a gente fez um pouquinho diferente, mas sempre com o intuito mesmo de fazer essa troca, fazer um momento de reflexão mesmo, né? E com uma troca muito grande entre um e outro. Mas também existem outras formas, né? A gente falou também na semana passada sobre a meditação, o quanto que o mindfulness pode ajudar. Existem várias estratégias de mindfulness que pode ajudar. Existem também, né? Eu acho, mas assim, eu acho que o que mais ajuda de fato essa fadiga de compaixão é esse momento de reflexão interna, de parar um pouco para pensar por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu quero ajudar o outro? Por que que eu me exponho àquela dor? Mas entrar em contato um pouco com essa dor, porque
se aquela minha colega que falou hoje disse assim para mim, como é que você aguenta? Mas por que essa dor não é minha? Essa dor é do paciente. Eu estou Sim, ali para ajudá-lo a passar por aquele processo. E o que eu faço vai diminuir a dor dele. Você já é imaginou o impacto disso? grande. Mas assim, para mim é muito emocionante, assim, muito impactante, porque eu sei que eu faço diferença para ele. É, Eu recebi um paciente essa semana que ele estava com muita dor. Ele tinha um tumor muito grande na perna e ele chegou com muita dor. E só de olhar o tamanho do tumor dele, eu vou até me emocionar, porque ele era impossível esse menino não ter uma dor muito forte. Ele tinha um tumor muito grande. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se ele estava com dor. E ele disse que estava. Eu fiz, então eu vou te prescrever uma morfina. E ele, na hora, disse: ainda bem que essa médica vai me dar uma morfina, porque ele estava cansado de pedir um remédio mais forte, porque só queriam dar de pirona para ele. E você fazer isso, gente, fazer um pouquinho pelo paciente, para ele já é muito. Para ele já muito. é muito. Então, é uma voluntária que senta ali para desenhar com a criança, que fica ali um pouquinho para a mãe É uma poder ir tomar tarde um de banho. um Faz shopping. diferença. Às vezes, levar ele para passear no shopping. Imagina. Como olha, doutor, esse janeiro eu fico assim, eu vejo as crianças nas férias. E aí eu vejo as nossas crianças na casa. E aí eu não tenho tempo para levar uma criança para ir ver uma decoração no shopping, uma praça de alimentação, tomar um sorvete, sabe? Já é uma tarde diferente, porque elas são crianças que, por uma questão da vida, estão com câncer, mas são crianças. Então, E que assim, eu falo podem. que uma tarde. Pois é. E que podem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre reforçar. Muitas dessas crianças vão curar e vão seguir a vida. Essa é uma doença e que se trata e que tem chance de cura. Isso é um processo e que, com fé em Deus, com toda a força que a medicina possa ter, mas também que a espiritualidade possa nos ajudar, essa criança pode ser curada também. Então, a gente precisa ter essa percepção, porque senão a gente vai ficar presa na dor, no tabu da morte, no tabu da palavra câncer. E isso a gente precisa quebrar. Mari, meu amor, estamos conversando um bocado, mas já Tá tão pouquíssimos minutos. gostoso. As últimas palavras suas, porque a gente daqui a pouco vai cair. Quantos minutos faltam, doutor? Minutos, fala aí, suas últimas palavras. Então, eu estou muito feliz com esse propósito. Estou muito. Quando você fala assim, está feliz com esse propósito, estou, porque o amor todo que eu iria dispensar para os filhos que eu perdi, eu tenho dispensado nessa casa de apoio para essas crianças. E eu quero te convidar a pensar e refletir em qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? Porque o propósito ele é leve, ele não causa peso. Eu não saio pesada do meu propósito. Eu saio, posso sair cansada, mas eu saio feliz porque eu fiz aquela criança aquele dia sorrir, ter um bom tratamento e um bom dia. Então pensa no seu propósito e se for para cuidar de crianças oncológicas, faz contato com a gente. Trabalho é o que não falta. Muitíssimo obrigada, Mari. Quanta reflexão, quanta coisa boa, quanta troca. A gente recebeu um monte de carinho. Espero que meu marido tenha feito um monte de print para mandar para você Ah, depois, porque só um monte de elogio aqui para Mari, maravilhosa.
Muitíssimo obrigada. Vai ficar gravada assim. Eu vou colocar já já aí no meu Instagram. Quem está perguntando se vai ficar salva. Beijo para todo mundo. E semana que vem Beijo, tem gente. mais. Eu quero agradecer a todos, essas minhas queridas mãezinhas estão aí, essas crianças maravilhosas que eu amo de paixão. Sem vocês, meu propósito não seria cumprido. Amo vocês. Beijo, gente. Beijo, Tchau. doutora. Obrigada pela confiança. Tchau.